Jesus é a nossa luz, amém? Ninguém iluminou mais esse mundo do que Jesus. E hoje, quando eu estava lá, olhando lá da porta, cheguei aqui, abri a igreja, aí eu olhei, acendi a luz aqui da árvore de Natal, e aí eu olhei de lá e olhei a árvore de Natal e olhei a cruz. O que isso significa? O que significa? Eu olhando de lá claramente, aqui nasce a luz, amém? A árvore de Natal, para nós cristãos, embora tem uns cristãos modernos, que aboliram a árvore de Natal, porque aí vem com uma história lá medieval. Não importa isso para nós, não importa para nós. A única coisa que importa é que nós não adoramos a árvore, nós adoramos o Senhor Jesus. E a árvore de Natal, com toda essa luz, com toda essa beleza, ela simboliza o nascimento do Senhor, amém? O nascimento da luz nesse mundo que jazia em treva. A Bíblia diz: o povo que jazia em treva viu uma luz, amém, irmãos? E o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para abrir os olhos do cego. Então isso significa. Aí olhando para a cruz, sai daqui da luz e vai para a cruz, o madeiro. O que significa lá o madeiro? Aqui o início da vida de Jesus, na terra, aqui como se fosse o fim. Mas na verdade, Ele nasceu para completar. E Ele tinha que ir até a cruz, amém? E a gente sabe que não foi fácil para Ele, irmãos. Tanto que Ele disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu acredito que a gente só vai ser crente de verdade quando a gente chegar ali. Porque enquanto a gente está aqui é festa. Natal é festa, sim ou não? A luz veio, a gente está na festa, está no caminho, está em festa, está iluminado. Mas chega o momento que a gente tem que enfrentar também a cruz. E Ele disse: quem não toma a sua cruz a cada dia e me segue, não pode ser o meu discípulo. Porque a igreja de Jesus não é igreja apenas de multidão, ela é a igreja de discípulos, amém? E discípulos é aquele que toma a cruz, é aquele que se importa, é aquele que quer aprender, é aquele que quer ser iluminado, é aquele que não cansa de Jesus, é aquele que não cansa das coisas de Deus, é aquele que sim, às vezes ele pode ficar fadigado por um momento, mas ele logo é renovado na mente, no coração, amém, irmãos? É natural vir algum tipo, muitas vezes, de cansaço físico, até mesmo pode ser mental, mas espiritualmente Jesus te renova, amém? Então o sacrifício, nascimento e morte. Na igreja nós temos essas duas coisas, e nós temos que saber que a nossa vida também, nós nascemos, mas temos que ser fiel até a morte. Então não dá para brincar entre aqui e ali. Aqui o nascimento, ali a morte. E nós estamos aqui, amém? No caminho, Ele é o caminho. Nós não podemos brincar com a nossa salvação enquanto estamos indo, nós temos que seguir cada dia mais perto, amém? Cada dia mais perto de Jesus, cada dia mais apegado a Jesus. Uma das coisas que Paulo, o apóstolo que mais escreveu doutrina da igreja, que mais doutrinou a igreja, que tudo o resto da Bíblia ali, do Novo Testamento, foi escrito baseado nas cartas dele, que é o principal doutrinador da igreja, é que nós temos que ser tão unidos com Jesus, que devemos pensar como Ele. E se nós pensar como Ele, nós vamos pensar igual. Por isso que Ele disse: de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, a gente pode discordar em tantas coisas, mas se a gente verdadeiramente, a nossa fonte for Jesus, a gente nunca vai discordar. A gente vai estar falando a mesma coisa, amém? Só que a gente vai falar daquilo que a gente sempre ouve. E como hoje já estamos perto do fim, a gente ouve muita coisa. E essa muita coisa é que separa, que divide. Essas muitas, por isso que a Bíblia diz: por ventos de doutrina, por semeadores do inferno. Porque essa expressão foi o que disse agora, nunca ouvi. Semeadores do inferno. Porque a Bíblia fala que, na parábola que nós já lemos aqui, já estudamos aqui, que o Senhor plantou o trigo. E o que aconteceu de noite, quando eles estavam dormindo? Um inimigo veio e semeou. Às vezes, enquanto nós estamos dormindo,
não espiritualmente, mas dormindo, descansando, despreocupado, porque todo mundo tem que dormir, tem que descansar, o inimigo não descansa, o inimigo trabalha até de noite, e ele vai lá e semeia na lavoura de Deus o quê? Ele semeia o joio, que é uma coisa parecida com o trigo, mas não é ele. E esses são filhos do maligno. Então tudo que quer te separar de Deus, quer te separar da igreja, quer te separar de ser um em Cristo Jesus, de sermos um, todos nós, é obra do inimigo. Ele veio para isso. Ele é um semeador do mal. Então você tem que ter cuidado, até quando às vezes pessoas de outra denominação, ela vem o quê? E tenta semear em você alguma coisa. Você tem que ter esse cuidado, porque a vida é sua, a alma é sua, mas o interessado na sua alma é o diabo. E ele quer te tirar do propósito. Se ele te tirar do propósito, você está lascado. Porque você saiu do caminho que Deus tinha para ti. Por isso, todo homem de Deus de verdade, ele tem que ter temor de Deus. Ele não pode ficar catando pessoa de outra igreja para a igreja dele. Ele não pode. Se ele fizer uma coisa dessa, dá para desconfiar do seu chamado. Dá para desconfiar se ele tem o pensamento de Cristo. Dá para desconfiar se ele tem a mente de Cristo, se ele está trabalhando para Cristo ou se ele está trabalhando para ele. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente nunca deve ir em busca de almas que já estão no outro rebanho, já estão lá sendo pastoreados. Se Deus os guiou lá, se Deus os dirigiu lá, deixa com Deus. Deus trabalha. Se um dia Deus quiser trazer aquelas pessoas, o próprio Deus, se aquele lugar não está bom para elas, o próprio Deus separa elas e manda ela para outro lugar. Amém? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus, através de Paulo, ele pediu que a gente fosse um com Deus, né? E a gente falasse as mesmas coisas. Mas como falar as mesmas coisas se tem tantas coisas sendo faladas e diferenciada e debatida? E aí cada um tem a sua verdade, a sua interpretação, o seu pensamento, o seu achismo, mas se nós tivéssemos a mente de Cristo, nós não tínhamos interpretação própria. Nós interpretaria a palavra como ela é. Amém? A gente não tem que distorcer a Bíblia, não tem que achar. Tem que ser o que está escrito na palavra de Deus. Por isso que a nossa fonte não é a internet, não é televisão, não é celular. A nossa fonte é a Bíblia. Amém, irmãos? A nossa fonte é a Bíblia. A fonte das águas vivas. Deus, ele reclamou uma vez do seu povo, que seu povo lhe abandonou a fonte das águas vivas. O próprio Deus diz assim: o meu povo abandonou a fonte das águas vivas. Já pensou? Deus diz assim: eles não entendem que eu sou a fonte das águas vivas, nada mais. Então essa tem que ser a nossa fonte. Deus deu uma fonte para nós, e nós temos essa palavra. Amém?